glorificando o teu nome, Pai. Ó Deus maravilhoso, Senhor, estamos na tua presença, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Que seja uma palavra, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar cada vez mais a andar nos teus caminhos, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, cada vez a falar para as pessoas o quanto o Senhor é grandioso, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é o Deus de mudança e o Deus de transformação, Senhor. Assim cremos e te agradecemos no teu nome, Senhor. Pastor, fala tudo que Deus desejar no teu coração a passar para nós. Estaremos ansiosos para ouvir a tua palavra, Senhor. Estamos ansiosos para ouvir a palavra de Deus que tem para nós, Senhor. Nesses últimos tempos, Deus está nos ensinando a cada vez mais a glorificar o teu nome para ganhar almas para ti. Então temos que falar do amor de Deus, temos que falar da presença de Deus sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos cada vez mais estar diante da tua presença. Assim eu te agradeço no teu nome, Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluias. A minha saudação nessa noite, a noiva do Senhor, na mais perfeita paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Quero agradecer a Deus, os louvores, meus irmãos já têm falado ao meu coração. Aleluia, eu creio que é o coração dos irmãos nessa noite. Eu quero, aleluia, para cumprimento desse culto, deixar, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, no 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, aleluia, capítulo 17 e versículo 38. Aleluia, agradecendo ao pastor Márcio e a missionária irmã Romilda, pastor que tem nos lançado o convite, e nós com muita alegria, aleluia, irmão, nós, aleluia, aceitamos o convite, aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 38, aleluia. Quero compartilhar os versículos, aleluia, não serei extenso. Aleluia, vamos ser, aleluia, tudo breve pela vontade do Espírito Santo do Senhor nessa noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 1 Samuel capítulo 17, versículo 38, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Samuel vestiu, e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu-se de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou em outras palavras, 5 pedras do ribeiro, e pôs-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surão, e lançou mão na sua funda, e foi chegando ao filisteu. E o filisteu também veio, e vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Mas disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Podeis tomar os assentos.
adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós fizemos, aleluia, leitura da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Evangelho de 1 Samuel, aleluia, capítulo 17, versículo de número 38, ao qual nos fala sobre, aleluia, uma batalha, a qual o povo de Israel enfrentava com o exército adversário, o exército do inimigo, exército, aleluia, dos filisteus, usado por Satanás para afrontar o povo de Deus. Aleluia. E ali, meus irmãos, a palavra do Senhor está falando aqui que havia entre o povo, o exército dos filisteus, um homem, aleluia, que se destacava pela sua estatura física, meus irmãos. Ele se destacava pela sua estatura, era muito alto, muito forte, era um homem de muitas batalhas físicas, era um homem muito experiente, aleluia. Então, nós vimos aqui, meus irmãos, que o povo de Israel, o exército de Israel, em certa circunstância, missionário humilde, ele temia aquele homem, temia aquele exército, aleluia, por circunstância daquele guerreiro que se destacava entre o exército dos filisteus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz aqui, a palavra do Senhor, que aquele homem, aleluia, ele puxava o exército dos filisteus, ele era o frente daquele exército, aleluias, e afrontava muito o povo do Senhor, aleluias. E nós vimos, meus irmãos, que nos dias de hoje, para nós fazer a obra do Senhor, aleluia, nós passamos por batalhas, enfrentamos, aleluia, o exército muitas vezes espiritual do inimigo. O inimigo muitas vezes tem tentado se levantar, mas nós sabemos que nós temos a presença do Senhor na nossa vida. Aleluia. Vimos aqui, meus irmãos, que Saul, meus irmãos, aleluia, fala para o Senhor Jesus que ele tentou vestir a Davi. Aleluia, meus irmãos, quando o Senhor nos dá uma ferramenta, não adianta nós tentar usar outra ferramenta, aleluia, porque Deus quer nos usar como aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Aleluia, muitas vezes na simplicidade, na humildade de Davi, aleluia, como homem, aleluia, um moço, aleluia, pastor de ovelha, mas era daquele jeito que Deus queria usar ele, na coragem, na simplicidade, e não, aleluia, com roupas do rei, aleluia, não com armaduras, aleluia, do rei, aleluia. É assim que o Senhor quer nos usar. O que essa palavra me ensina, meus irmãos? Essa palavra me ensina que, aleluia, muitas vezes nós tentamos, meus irmãos, aleluias, até, aleluias, fazer algo muitas vezes mais ajeitado, mas o Senhor quer, aleluias, Ele está nas coisas simples, meus irmãos. Deus está nas coisas humildes. Não que Deus não mereça, aleluia, que nós façamos o melhor para Ele, mas Deus, aleluia, fala para nós: apenas abre a tua boca e fala, porque eu te usarei, aleluia, do meu jeito e da maneira que eu quero te usar. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra diz aqui, irmão, que Davi vestiu aquelas vestes, Saul vestiu ele, capacete, a couraça, aleluia, que é uma roupa muito pesada, aleluia, pesava, aleluia, aproximadamente, aleluia, uns 12 quilos, segundo, aleluia, a história da Bíblia, que a Bíblia fala, aleluia, só aquela couraça, aleluia, pesava uns 12 quilos, aleluia, o capacete, meus irmãos, pesava aproximadamente mais uns 3,5 kg, então, meus irmãos, já vai lá para uns 15 a 16 quilos, aleluia. Então Davi era um moço ruivo, um moço, aleluia, magro, aleluia, mas ele, meus irmãos, ele não se sentiu bem com aquelas roupas do rei, porque Deus queria usar ele para usar, aleluia, para pelejar contra aquele gigante na autoridade, aleluia, que Deus usava ele lá no campo, quando ele defendeu as ovelhas do urso, defendeu as ovelhas do lobo, aleluia, era aquela autoridade,
aleluia, que Deus queria usar Davi, aleluias, e Davi tinha essa visão espiritual, aleluia, mas Saul não tinha, meus irmãos. Saul, meus irmãos, ele tentou, mas o Davi, meus irmãos, ele sendo um homem espiritual, um moço espiritual, aleluia, guiado pela unção do Senhor, ele disse: eu não posso andar, aleluia, eu não posso andar com essas roupas. Tirou rapidamente e tomou, aleluia, aquela ferramenta que ele tinha com mais precisão, a qual ele já havia usado e sabia que Deus iria usar ele naquele momento, porque ele estava defendendo o nome do Senhor dos Exércitos diante daquele gigante, aquele gigante que muitas vezes afrontava o povo de Israel, aleluia, por muito tempo afrontava, mas o Senhor agora levantava um menino ali, aleluia, um menino, aleluia, para provar que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Louvado é o nome do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, o homem, aleluia, ele tenta olhar para a aparência, ele tenta olhar para, aleluia, as posses, para aquilo que, aleluia, o homem tem, aleluia, se é bem sucedido, mas Deus não olha assim, meus irmãos. Deus olha pela sinceridade, Deus olha pela humildade do coração, Deus olha pelo esforço e pela sinceridade, aleluia, que nós temos em fazer algo para Ele. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. O que me alegra mais, irmãos, aqui nessa noite, nessa palavra, eu vejo que Davi, sendo um menino, aleluia, ainda um moço muito novo, mas ele tinha autoridades que nenhum daquele exército de Saul tinha. Aquele exército de Saul que era homens experientes de batalhas, de guerra, mas a palavra do Senhor diz que eles estavam temendo por causa daquele gigante. Mas Davi, ele estava sobre a unção do Senhor. Ele mesmo sendo um menino, ele tinha autoridade, ele tinha a unção, o Espírito Santo do Senhor, aleluia, tomou conta de Davi no momento, aleluia. Aleluia, diz a palavra do Senhor que ele rapidamente, Davi, ele, aleluia, pegou 5 pedras do ribeiro e ele correu ao encontro daquele gigante. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O que eu vejo, meus irmãos, nessa palavra? Eu vejo que Davi, meus irmãos, ele correu rapidamente. Glória a Deus. Aleluia, ele não foi temendo aquele gigante, Glória a Deus. mas ele correu rapidamente sobre a batalha, ao ponto de batalha ele correu, aleluia, naquela certeza, irmão, que Deus estava com ele. Ele não foi pensando: mas eu vou enfrentar esse gigante, aleluia, um homem grande, um homem de alta estatura, ao qual todo esse exército de Saul, do rei Saul, está temendo. Ele não foi, meus irmãos. Ele foi, aleluia, confiando no Deus de Israel. Ele sabia qual é o Deus que ele tinha colocado na frente para ele batalhar contra aquele gigante. Ele sabia, já sabia que ele adquiriria a vitória. Assim, porque ele disse: assim como Deus me colocou, aleluia, o urso, e eu venci o urso, matei o leão, matei o lobo, o leão e o urso, para defender minhas ovelhas, você será outro que eu, aleluia, também Deus entregará nas minhas mãos, para provar que há Deus em Israel, meus irmãos. Aleluia, quando ele fala assim, para provar que há Deus sobre Israel, que Deus peleja. Aleluia, eu vejo o que, meus irmãos, que, aleluia, Saul, talvez Saul pensou: mas o que esse menino está falando? O que Davi está falando? Aleluia, talvez